Boa noite, buscadores da verdade. Bem-vindos ao meu divã analítico, onde, à luz das teorias de Carl Jung, exploraremos os recantos mais profundos da psique humana. Hoje, embarcaremos em uma jornada que transcende o tempo e o espaço, unindo duas narrativas aparentemente distintas: a saga da Atlântida e a enigmática jornada da consciência durante o sono. Uma busca que ecoa o anseio eterno da alma por desvendar os mistérios da existência. Como Jung nos ensinou, o inconsciente coletivo é um vasto oceano de símbolos e arquétipos, um reservatório compartilhado de experiências humanas ancestrais. E se, dentro desse oceano, repousasse a memória de uma civilização perdida, um legado de sabedoria oculto nas profundezas da nossa psique? E se, ao adormecermos, nos conectássemos a essa memória, navegando pelas águas turbulentas dos sonhos em busca de fragmentos de um conhecimento esquecido? A história que nos contam, a história oficial, muitas vezes parece incompleta, como um quebra-cabeças cósmico com peças faltando. Sentimos intuitivamente que há mais na realidade do que aquilo que nos é apresentado. Essa inquietação, essa busca por um significado mais profundo, é o que nos impulsiona a questionar, a explorar, a desvendar os véus da ilusão. E é aqui que a lenda da Atlântida emerge, como um farol na noite escura da ignorância. Platão, em seus diálogos Timeu e Crítias, nos apresentou a Atlântida como uma civilização avançada, situada em uma ilha paradisíaca, além das colunas de Hércules. Uma sociedade que dominava tecnologias avançadas e possuía um conhecimento profundo sobre a natureza da realidade. Os Atlantes, segundo Platão, eram capazes de manipular a energia, o tempo e o espaço com uma precisão que desafia nossa compreensão moderna. Mas a Atlântida, como tantas outras civilizações antes e depois dela, sucumbiu à sua própria ganância e arrogância. Seu poder, antes utilizado para o bem, foi corrompido pelo egoísmo e pela sede de controle. E como resultado, a ilha foi destruída por um cataclismo, afogada nas profundezas do oceano. A história da Atlântida, à primeira vista, pode parecer apenas uma lenda, um conto moralizante sobre os perigos do poder descontrolado. Mas para Jung, as lendas e os mitos são muito mais do que simples histórias. São projeções do inconsciente coletivo, símbolos que expressam verdades profundas sobre a natureza humana. E se a lenda da Atlântida fosse, na verdade, uma metáfora para a perda da nossa conexão com o inconsciente, com a nossa sabedoria interior? E se a destruição da Atlântida representasse a fragmentação da nossa psique, a separação entre a nossa mente consciente e o nosso eu mais profundo? É nesse ponto que a jornada da consciência durante o sono se torna relevante. A ciência moderna nos diz que o sono é um período de repouso para o cérebro, um processo neurológico automático. Mas Jung, em sua análise dos sonhos, nos mostrou que o sono é muito mais do que isso. É um momento em que o véu entre a consciência e o inconsciente se torna mais tênue, permitindo que símbolos, arquétipos e emoções reprimidas emerjam à superfície. Os sonhos, para Jung, são mensagens do inconsciente, tentativas de comunicar algo importante para a nossa consciência. Eles são como cartas cifradas, escritas em uma linguagem simbólica, que precisamos aprender a decifrar. E ao aprendermos a interpretar os nossos sonhos, podemos obter insights valiosos sobre a nossa vida, sobre os nossos desafios e sobre o nosso caminho pessoal. Imagine por um momento que a Atlântida não é apenas um lugar físico, mas sim um estado de consciência, uma forma de ser que foi perdida. Imagine que, ao adormecermos, nossa consciência se conecta a essa memória ancestral, navegando pelas águas turbulentas dos sonhos, em busca de fragmentos de um conhecimento esquecido. E se, ao nos tornarmos conscientes dos nossos sonhos, ao aprendermos a interpretá-los, pudéssemos redescobrir a sabedoria atlante, curar as feridas da nossa psique e nos reconectar com o nosso eu mais profundo? Essa é a promessa que quero explorar com vocês hoje. Uma promessa de transformação, de cura, de reconexão com a nossa verdadeira essência. Mas antes de prosseguirmos, preciso fazer um pedido. Se você se sente atraído por essa jornada,
Se você ressoa com essa busca por um significado mais profundo, peço que se inscreva no canal. Juntos podemos desvendar os mistérios da consciência e construir um futuro mais brilhante para a humanidade. Agora, vamos nos aprofundar na história da Atlântida, explorando as diferentes perspectivas e interpretações sobre essa civilização perdida. Vamos examinar as evidências arqueológicas, os textos antigos e as tradições orais que nos oferecem pistas sobre a sua existência e o seu legado. Como mencionamos anteriormente, Platão é a principal fonte de informação sobre a Atlântida, mas outros autores antigos, como Diodoro Sículo e Plínio, o Velho, também mencionam a existência de uma civilização avançada em uma ilha no Oceano Atlântico. Além disso, existem inúmeras lendas e mitos em culturas de todo o mundo que parecem ecoar a história da Atlântida. Mas, como Jung nos ensinou, é importante não tomar essas histórias ao pé da letra. Em vez disso, devemos buscar o significado simbólico por trás dos eventos e personagens. A Atlântida, como dissemos, pode ser vista como uma metáfora para a perda da nossa conexão com o inconsciente, com a nossa sabedoria interior. Mas também pode ser vista como uma representação do nosso potencial humano, da nossa capacidade de criar um mundo melhor. Os Atlantes, segundo os relatos, eram capazes de manipular a energia, o tempo e o espaço com uma precisão que ainda não compreendemos. Eles possuíam um conhecimento profundo sobre a natureza da realidade e sobre o poder da mente humana. E se nós, como herdeiros desse legado, tivéssemos a capacidade de redescobrir esse conhecimento e de utilizá-lo para criar um mundo mais justo, pacífico e sustentável? Para responder a essa pergunta, precisamos examinar mais de perto os ensinamentos atlantes, explorando os seus princípios fundamentais e as suas práticas espirituais. Precisamos investigar a sua compreensão da geometria sagrada, da astrologia, da alquimia e da medicina energética. E precisamos descobrir como podemos aplicar esses conhecimentos em nossa vida diária para expandir a nossa consciência e transformar a nossa realidade. A geometria sagrada, por exemplo, era uma disciplina fundamental no conhecimento atlante. Acreditava-se que o universo era regido por leis matemáticas e geométricas precisas, e que a compreensão dessas leis era a chave para acessar o poder da criação. A flor da vida, a semente da vida e o cubo de Metatron eram símbolos importantes na geometria sagrada atlante. E se esses símbolos representassem padrões de energia que podemos utilizar para curar, transformar e manifestar os nossos desejos? A astrologia, por sua vez, era utilizada pelos atlantes para compreender os ciclos do tempo e a influência dos astros sobre a nossa vida. Acreditava-se que cada planeta e cada signo do zodíaco possuíam características e energias específicas e que a compreensão dessas energias poderia nos ajudar a tomar decisões mais conscientes e a viver em harmonia com o universo. E se os mapas astrais fossem, na verdade, mapas da nossa alma, revelando os nossos talentos, os nossos desafios e o nosso propósito de vida? A alquimia era uma prática espiritual que visava transformar a matéria e a consciência. Acreditava-se que era possível transmutar metais inferiores em ouro, e que esse processo representava a transformação da nossa própria psique, a superação das nossas limitações e a manifestação do nosso potencial divino. E se a alquimia fosse, na verdade, uma metáfora para a nossa jornada de autoconhecimento, a busca pela nossa pedra filosofal, a essência da nossa alma? A medicina energética, por fim, era utilizada pelos atlantes para curar o corpo e a mente. Acreditava-se que a energia vital, ou prana, fluía através de canais específicos no corpo, e que o bloqueio desses canais poderia causar doenças e desequilíbrios. Através de técnicas como a acupuntura, a massagem e a imposição de mãos, os atlantes buscavam restaurar o fluxo energético e promover a cura. E se a medicina energética fosse, na verdade, uma forma de nos reconectarmos com a nossa própria capacidade de cura, de ativarmos o nosso poder interior? Esses são apenas alguns exemplos dos ensinamentos atlantes que podemos explorar e aplicar em nossa vida diária. Mas como Jung nos ensinou,
É importante não idealizar o passado, não cair na armadilha da nostalgia. A Atlântida não era um paraíso perfeito, e os Atlantes não eram seres iluminados. Eles também tinham suas falhas e seus desafios, e é importante reconhecer isso para não repetirmos os seus erros. A chave, como sempre, está no equilíbrio. Precisamos aprender com o passado, mas sem nos apegarmos a ele. Precisamos honrar a nossa história, mas sem nos deixarmos aprisionar por ela. Precisamos buscar o conhecimento Atlante, mas sem idealizá-lo. E precisamos utilizar esse conhecimento para criar um futuro melhor para nós mesmos e para a humanidade. E é aqui que a jornada da consciência durante o sono se torna ainda mais relevante. Ao explorarmos os nossos sonhos, ao aprendermos a interpretá-los, podemos acessar a nossa sabedoria interior, curar as nossas feridas emocionais e nos reconectar com o nosso eu mais profundo. Podemos, em outras palavras, redescobrir a Atlântida dentro de nós. Como dissemos anteriormente, Jung considerava os sonhos como mensagens do inconsciente, tentativas de comunicar algo importante para a nossa consciência. Mas ele também acreditava que os sonhos podiam ser uma fonte de criatividade, de inspiração e de cura. Através dos sonhos, podemos acessar novas perspectivas, resolver problemas complexos e nos conectar com a nossa intuição. Os sonhos lúcidos, em particular, são uma ferramenta poderosa para a expansão da consciência. Ao nos tornarmos conscientes de que estamos sonhando, podemos explorar os reinos da nossa mente de forma consciente e intencional. Podemos voar, atravessar paredes, conversar com pessoas falecidas, curar ferimentos emocionais e até mesmo acessar conhecimentos e habilidades que não possuímos no estado de vigília. Existem diversas técnicas que podemos utilizar para induzir sonhos lúcidos. Uma delas é a técnica da verificação da realidade, que consiste em questionar constantemente se estamos sonhando ou acordados. Podemos, por exemplo, olhar para um relógio várias vezes ao dia e verificar se a hora muda de forma consistente. Se a hora mudar de forma aleatória, é um sinal de que estamos sonhando. Outra técnica é a técnica da incubação de sonhos, que consiste em definir a nossa intenção de ter um sonho lúcido antes de dormir. Podemos, por exemplo, repetir a seguinte frase várias vezes: "Esta noite, terei um sonho lúcido e me lembrarei dele ao acordar." Além dos sonhos lúcidos, existem outras experiências que podemos ter durante o sono, como as projeções astrais, as viagens fora do corpo e os contatos com entidades espirituais. Essas experiências são mais raras e intensas do que os sonhos e podem nos proporcionar uma compreensão profunda sobre a natureza da realidade e sobre o nosso lugar no universo. Durante as projeções astrais, nossa consciência se separa do corpo físico e viaja para outros lugares, seja na Terra ou em outros planetas e dimensões. Podemos visitar lugares que nunca estivemos antes, interagir com pessoas e entidades espirituais, e até mesmo testemunhar eventos que estão acontecendo em tempo real. As viagens fora do corpo são semelhantes às projeções astrais, mas geralmente envolvem uma sensação maior de liberdade e expansão. Podemos voar para o espaço, atravessar buracos negros, visitar outros sistemas solares e até mesmo viajar para outras linhas do tempo e realidades paralelas. Os contatos com entidades espirituais durante o sono podem ser muito benéficos e transformadores. Podemos receber mensagens de guias espirituais, anjos, mestres ascensos e outros seres de luz que podem nos ajudar a compreender o nosso propósito de vida e a superar os desafios que enfrentamos. A chave para acessar essas experiências durante o sono é a intenção e a prática. Ao nos deitarmos para dormir, podemos afirmar a nossa intenção de ter sonhos lúcidos, projeções astrais ou contatos com entidades espirituais. Podemos também praticar técnicas de meditação e visualização antes de dormir, para acalmar a mente e facilitar a separação da consciência do corpo físico. E ao aprendermos a explorar os reinos da consciência durante o sono, podemos expandir a nossa percepção da realidade e acessar um conhecimento profundo sobre nós mesmos e sobre o universo. Podemos curar ferimentos emocionais, superar medos e limitações
e nos conectar com a nossa verdadeira essência. E aqui, meus amigos, chegamos a um ponto crucial da nossa jornada. Unimos a história da Atlântida com a exploração da consciência onírica, vislumbrando um novo paradigma, uma nova forma de entender a realidade e o nosso lugar no universo. Deixamos para trás a visão mecanicista e materialista do mundo e abraçamos uma perspectiva mais holística e espiritual. Reconhecemos que a realidade que percebemos é apenas uma pequena fração de um universo muito mais vasto e complexo. Compreendemos que somos seres multidimensionais, capazes de acessar conhecimentos e experiências que transcendem as limitações do mundo material. Despertamos para a verdade de que somos todos parte de uma mesma consciência cósmica, interconectados uns aos outros e ao universo. Percebemos que o nosso pensamento, nossas emoções e nossas ações têm um impacto direto sobre a realidade que nos cerca. Assumimos a responsabilidade pelo nosso próprio crescimento e evolução. Buscamos aprender lições valiosas com os desafios que enfrentamos e nos esforçamos para nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. Nos conectamos com a nossa intuição e com a nossa sabedoria interior. Aprendemos a confiar em nossos instintos e a seguir o nosso coração. Vivemos em harmonia com a natureza e com os outros seres vivos. Reconhecemos a importância de preservar o meio ambiente e de promover a justiça social. Contribuímos para a construção de um mundo mais justo, pacífico e sustentável. Usamos nossos talentos e habilidades para fazer a diferença na vida das pessoas e para tornar o mundo um lugar melhor. Ao abraçarmos este novo paradigma, nos tornamos co-criadores da nossa própria realidade. Deixamos de ser meros espectadores e nos tornamos participantes ativos na criação de um futuro melhor para nós mesmos e para as futuras gerações. A busca pelo conhecimento atlante e a exploração da consciência durante o sono são apenas o começo de uma jornada emocionante e transformadora. Ao desvendarmos os véus da ilusão e ao nos conectarmos com a nossa verdadeira essência, nos tornamos seres plenos, realizados e capazes de criar um mundo de amor, paz e harmonia. Agora, antes de encerrarmos, quero compartilhar uma reflexão final. Ao longo da nossa jornada, exploramos a história da Atlântida e a jornada da consciência durante o sono. Descobrimos que esses dois temas estão interconectados, que ambos nos oferecem pistas sobre a natureza da realidade e sobre o nosso potencial humano. Mas a questão que permanece é: como podemos aplicar esse conhecimento em nossa vida diária? Como podemos utilizar a sabedoria atlante e a exploração da consciência onírica para criar um mundo melhor para nós mesmos e para a humanidade? Essa é a pergunta que quero deixar para vocês refletirem. E para aqueles que desejam continuar essa jornada comigo, preparei um próximo vídeo onde mergulharemos ainda mais fundo nos mistérios da consciência e exploraremos técnicas avançadas para a expansão da nossa percepção da realidade. Fiquem atentos. E agora, antes de me despedir, quero expressar a minha mais profunda gratidão por sua presença e por sua busca pela verdade. Sua coragem de questionar, de explorar e de se conectar com o seu eu mais profundo me inspira a continuar essa jornada. E para retribuir essa conexão, peço que deixem o seu like neste vídeo, que se inscrevam no canal e que compartilhem esse conhecimento com aqueles que também buscam a verdade. Juntos podemos desvendar os mistérios da consciência e construir um futuro mais brilhante para a humanidade. E lembrem-se, a verdade está dentro de vocês. Basta ter a coragem de procurá-la. Até a próxima jornada, buscadores da verdade. Que a luz da consciência ilumine o seu caminho.